Vamos iniciar mais um episódio do NalaCast. Hoje nós estamos com o João, pai do Joca. Nós vamos falar sobre a Lei Joca, nós vamos falar sobre o Astor, o Golden fofinho, que é o filho do João. Vou iniciar agradecendo a Drogavet, nossa patrocinadora. Chega de sofrer na hora de medicar seu pet. A Drogavet faz o medicamento exclusivo para o seu animal de estimação, na dosagem exata que ele precisa e palatável. Sempre que você for ao veterinário, pergunte se aquela receita pode ser manipulada. A Drogavet Volta Redonda revolucionou a forma de medicar nossos animais. Tudo bem, João? Tudo bem, Daniela, e você? Bem-vindo! Obrigado pelo convite, obrigado por toda essa recepção aqui no Rio, foi incrível, obrigado. Eu estava muito ansiosa para te conhecer, você não tem ideia. Nem falei, eu também estava bem ansioso para vir para cá. Vamos começar nosso bate-papo. Vamos, claro. Tem bastante pergunta que chegou no nosso Instagram, Sim. tem muitas coisas pra gente falar. Tô mega ansioso para responder. Vamos começar do começo, né? Sim. Quem foi o Joca? O Joca, quem foi o Joca para mim? O Joca foi um sonho. Eu sempre quis ter ele. Eu sempre quis ter um Golden, né? E eu sempre falei para minha família, não, quando eu conseguir, eu vou querer ter um Golden para mim. Eu pesquisei muito, fui muito atrás para saber o melhor canil para poder comprar ele, o melhor tudo, porque eu queria assim, era meu sonho ter ele. E eu fui atrás, procurei, encontrei e ele que me escolheu na realidade, né? Porque quando eu cheguei no canil, eu fui conhecer os pais dele. Uhum. E eu conheci o pai dele ele andava na grade em pé. Oh. Eu andava e ele me seguia em pé na grade. E eu olhava aquilo e falei, gente, que incrível. Eu nunca tive acesso a um Golden assim. Aí eu fui ver os filhotes. Eram quantos filhotes? Nossa, acho que tinha 7 ou 8. Nossa, que galerinha, hein? Tinha até mais, eu acho. Mas eram em baias separadas, né? Então o casal, que era o macho e a fêmea, pais dele, era numa baia. E quando eu entrei pra ver, tinha um que andava, igualzinho o pai dele. Ele andava pra mim, ele vinha e voltava na grade, igualzinho. Falei, é ele. E era o Joca. E ele já aí, tinha te escolhido. Sim. E eu falo que foi uma conexão desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, assim. O Joca, eu falo que ele foi um sonho pra mim, porque eu estava e não estava preparado para ter um cachorro, um Golden desse tamanho, mas a gente se prepara. De alguma forma a gente faz acontecer. Vai aprendendo no meio do caminho, Vai né, aprendendo, João? tanto que eu falo que eu fiz uma faculdade com o Joca. Então foi incrível pra mim. Ele acabou com o carro da minha mãe. Sério? Ela foi comigo buscá-lo e ele vomitou no carro inteiro quando a gente chegou. Coisas de Saiu do filhote. canil. E sua mãe, como ela Ela ficou louca, porque o carro era novo. Nossa. Ela tinha acabado de pegar o carro zero e ele acabou vomitando no carro. O Joca chegou fazendo história. Já chegou. Eu fiz até bolsa de maternidade pra ele. Sério? O que tinha no kit, João? Coleira, guia, tinha tudo. E eu postei isso na época. Nossa, eu postei isso quando eu fui buscá-lo. E o Joca foi isso pra mim. Ele foi meu companheiro. Eu nunca fiquei sem ele. Em 5 anos, não teve um dia que eu não acordava e eu não dormia com ele. É aquela história, né? A gente adota o cachorro, ele vira nosso filho, né? Ele vira. O Joca, literalmente, eu tratava ele como um filho. Eu chamava ele de filho, ele respondia como filho. Eu chamava ele de Joca, ele chamava ele de filho, ele vinha da mesma forma. E foi uma coisa muito... Tanto que muita gente fala, a gente tem um cachorro da vida. Acho que é igual ao primeiro amor, né? A gente tem o primeiro, que a gente não vai esquecer nunca mais. E o Joca foi meu cachorro da vida. Eu conseguia me comunicar com ele só de olhar. Às vezes ele fazia alguma coisa, eu olhava pra ele e parava. Ele já sabia. Ele já sabia. Então ele podia estar em qualquer lugar. Se eu chamasse o nome dele, ele vinha do meu lado na hora. Que sintonia. Não, eu e o Joca, a gente tinha uma coisa assim que era surreal. Era surreal. Ele sentia, na época da pandemia foi a minha pior fase, e ele sabia exatamente. E ele esperava. Eu chegava em casa, ele estava na sacada do meu prédio, e aí ele ficava quietinho lá. Quando eu deitava no sofá, eu olhava para ele, parecia que ele sabia que eu estava permitindo que ele chegasse perto. Aí ele vinha super devagar. Então o Joca foi tudo para mim.
E ele tinha amigos, frequentava creche? Sim, sim, ele ia pra creche, mas na creche a gente acaba não tendo tanto acesso dos amigos deles lá, né? Era mais no meu prédio. No meu prédio ele era louco. Tinha o Buddy, que era um amigo dele lá no prédio, que era um outro Golden também, que eles se atracavam no espaço pet dele. O Joca brincava muito com ele, saía muito pra passear. E porque eu não deixava ele sozinho, né? Então, ou ele estava comigo, ou quando eu ia pra algum lugar eu deixava ele na minha mãe, mas ou na creche, nunca sozinho. Então, o Joca sempre foi foi o melhor cachorro no mundo pra mim. E você teve o Joca por quantos anos? 5 anos. Foram 5 anos muito intensos, bem vividos. Foram. Ele participou de tudo na minha vida, né? Tudo, absolutamente tudo. O Joca, eu sempre falei que se eu vou pra algum lugar que eles não aceitavam o cachorro, eu não iria pro lugar. É igual filho, você não vai deixar seu filho pra ir sozinho. E eu não deixava. Muitas vezes eu fiquei em casa porque ele não podia ir. Então, amigos, eu vou fazer alguma coisa em casa. Ah, tá, o Joca vai. Tanto que na minha profissão em São Paulo, ou com os amigos, todo mundo que me chamava, o convite era extensivo pro Joca. Porque era evento de trabalho, era evento de amigos, o Joca sempre estava. Tanto que ele era conhecido por conta disso. Então, o Joca era uma extensão minha. E super sociável, ele poderia ir em qualquer lugar também. Sim, Que estava nossa, o Joca... tudo bem pra ele, né? Sim, ele era sutil que nem uma bazuca, né? Porque o Joca chegava, ele ia achando que ele era o tamanho de um pincher. Coisa de cachorro grande, né? Nossa, ele já derrubou minha mãe várias vezes. Nossa, o Joca era... As avós sempre sofrem. Sofrem. E ela amava ele demais. E ele gostava muito. Então o Joca, eu não vou nunca me cansar de falar que ele era uma extensão minha. Ele sempre vai ser. Muito lindo ouvir isso, João. A gente obrigado. tem um amor incondicional pelo Joca também, né? Você sabe que todo mundo gosta de você, gosta do Joca, acompanhou toda a história. O que a gente quer é que esse legado fique, né? Afinal de contas, o Joca veio com uma missão. Hoje você entende isso? Hoje isso é mais leve para você? É mais leve hoje. Hoje eu falo que quando tudo aconteceu, a rede social para mim me ajudou muito. Eu acho que eu não surtei por conta da quantidade de pessoas que me mandavam mensagens, orações, e eu conseguia sentir aquilo. É muito louco, porque antes, quando você não passa por isso, as pessoas falam, eu sinto amor de longe, e você nunca passou por isso, então você não sabe. E você não sabe se é real aquilo. Quando eu passei por isso, você sente de uma maneira quase que palpável. É impressionante. Eu comecei a ler a quantidade de gente que me apoiava, que estava do meu lado, e o quanto o Joca ficou conhecido e o quanto as pessoas começaram a amar ele, isso me fez ter mais orgulho dele como pai. Aí a minha cabeça começou a mudar um pouco em relação ao propósito de vida, que não era ele ser só o meu filho. Sim. Era uma coisa muito maior. Muito maior. Então isso me ajudou muito e eu luto hoje por conta disso. A sua luta, né, a luta do Joca, ela atinge todos os cães, todos Sim. os tutores, todos os cães que precisam. Hoje você está na causa animal, né, que a gente Sim. também vai falar sobre isso, que precisam de suporte, de apoio, ONGs. Então é um trabalho... Eu não sei se você tem a dimensão de tão grande que é tudo isso. Você sabe que eu acho que isso muda por dia. Eu acho que eu descubro coisas novas em relação a essa proporção que acabou tomando diariamente. E o amor que as pessoas têm, tanto pelo Joca, tanto por mim, quanto pelo Astor, ele se renova. Então eu acho isso muito lindo. E a minha entrada para a causa animal, ela foi uma coisa muito orgânica. Sim. Porque era uma coisa que eu já amava. Mas só que eu precisava de um propósito para isso, né? E força. E a gente acaba não tendo muita força. Quando tudo aconteceu, eu acabei recebendo uma força muito grande, uma voz muito grande. E eu parei para pensar, a internet ela é uma coisa muito cruel. Ela pode ser muito... Você pode levar ela para o mal ou para o bem. E eu quis levar ela para o bem. Eu olhei isso não como uma oportunidade, e sim como um propósito. Eu precisava fazer uma mudança, eu precisava fazer a diferença nisso. Porque
Isso não veio por acaso para mim. Então, eu perdi ele. E isso não vai mudar nunca. Sim. Mas eu tenho que fazer com que isso se torne a última perda. E que nenhum outro animal sofra como o Joca sofreu e nenhum outro pai e mãe de pet sofra da forma que eu sofri. Sim. De qualquer forma. Os maus tratos, abandono, isso é crime. E isso tem que ser impedido. Tem que mudar isso no Brasil. Então eu olhei para isso e falei, eu tenho que mudar isso. E eu tenho força para isso hoje em dia. Então eu vou lutar até o fim da minha vida para que isso seja diferente, para que a gente consiga mudar. E o mais incrível é, no Brasil a gente só consegue fazer uma diferença quando a gente se une. Sim. Quando é muita gente lutando por uma coisa só. Então a gente precisa continuar se unindo para que eles escutem a gente. Que vai ter que ter uma mudança. Não tem uma outra forma. Ou vai ter. Não tem outro meio. Então eu vou lutar e eu sei que eu posso contar com todo mundo que me apoia para a gente fazer a melhor mudança para os nossos animais hoje no Brasil inteiro. Muito bom. É o que a gente tem de expectativa quando vê a tua página, Sim. A página do Joca. Quando a gente fala de Lei Joca, a gente olha e fala, nossa, tem alguém. E alguém grande, né? Porque a força também, ela vem muito dessa união de pessoas, como você disse, e às vezes uma andorinha só não faz verão. Exato. Né? Esse é o ditado. Uhum. Então, quando você consegue juntar ali várias pessoas para o mesmo objetivo, as coisas vão fluir melhor. Sim. João, vamos falar um pouquinho da Lei Joca. Tá. Como que tudo isso começou? Em que fase do seu trabalho, né, com o Joca, que deu a ideia da lei? Quem te orientou sobre isso? Você teve essa ideia sozinho? Como que ela está hoje? Conta pra gente. Então, a lei aconteceu, não é que ela aconteceu na realidade. Quando tudo aconteceu, o ministro entrou em contato comigo, me convidando para ir para Brasília. E foi ali que eu percebi o tamanho que isso estava se tornando. Porque foi para níveis muito altos. Eu falei, então tem que fazer uma diferença, tem que mudar isso. E eu fui até Brasília e ele me propôs essa ideia de ter a regulamentação para a gente poder dar respeito aos nossos filhos dentro de viagens, de transportes aéreos. Então isso para mim foi muito importante. E nós fizemos uma reunião, a ANAC fez uma consulta pública, que foi a maior da história da ANAC. Eles tiveram quase 4.000 opiniões dentro do site. Foi a maior da história da ANAC. Que incrível, João. É muito grande, tanto que, para você ter uma ideia, a ANAC, quando vai criar uma ação de fazer uma reforma no aeroporto, alguma coisa, eles recebem 50, 70 opiniões no site deles. Só em relação à Lei Joca, eles receberam quase 4.000 opiniões. Uau. Tanto que foi a maior da história. Então, isso foi incrível para mim. Porque todo mundo a favor das melhorias para os animais de estimação. Sim, para dar opinião, para falar o que seria o melhor, o que eles querem para que isso seja instaurado dentro da lei. Precisa mudar dessa forma. Então, teve muitas opiniões. A gente sabe que tem coisas que não dá para fazer, que acaba sendo um pouco inviável, mas só essa junção mostrou tanto para o Ministério quanto para o governo a força que a gente tem e como os animais hoje no Brasil têm que ser representados como filhos. Sim. Eles têm que ter direitos, eles têm que ser reconhecidos. Inclusive, isso já mudou na legislação, né? Mudou. Então, tanto que hoje existe a família multiespécie. Sim. Eu tenho uma família multiespécie. Exatamente. e assim, o mercado pet hoje no Brasil é um dos mais rentáveis que existe. Por quê? Porque hoje a gente trata os nossos pets como filhos. Tem gente que escolhe não ter filhos, escolhe ter pet. Então, eles são nossos filhos. Isso não vai mudar. E a Lei Joca está vindo para isso, para regulamentar toda a forma de transporte de animais no Brasil. Porque precisa ter. Não adianta qualquer empresa fazer o que quiser com os nossos animais, porque não pode. Se a gente tem que ter segurança, eles também precisam ter. Sim. Então, a gente está caminhando para que isso aconteça e eu vou lutar diariamente até que isso saia.
Porque hoje eu descobri a força que eu tenho. E eu tenho muita gente ao meu lado que vai conseguir me ajudar nisso. Principalmente os meus seguidores. As pessoas que estão ali comigo. A gente tem uma força muito grande pela união que a gente tem para fazer a mudança. Então, pela força que a gente tem e o tamanho que eu tenho, a gente vai mudar isso. Tenho certeza. Eu também acho. E o que engloba a Lei Joca? Muita coisa. São várias vertentes dentro da Lei Joca, né? Principalmente o que pode e o que não pode fazer. Por isso que a senadora, a Margarete Puzetti, ela fez uma audiência pública agora há um mês atrás, porque ela pegou 4 projetos de leis com várias formas de como levar o animal via transporte, e ela vai juntar todas e tirar literalmente como que vai ser a Lei Joca. Ela vai pegar o melhor de cada projeto de lei e vai formar a Lei Joca. E isso incluindo a regulamentação do Ministério de Portos e Aeroportos. Então, isso já está bem desenhado. Aí eu participei da audiência pública e para dar a minha opinião também e falar o que eu quero que tenha. E, claro, isso precisa ser muito filtrado em relação a como que é o perfil do brasileiro, como que vai ser em relação a dentro do avião, se vai poder ou não levar eles em cabine. Então, é uma coisa que eu quero. Porque, assim, se você pede na justiça que o seu animal vá, se ele for de apoio emocional, eles são obrigados a levar. Sim. Então, por que não? Sim. Por que isso não estar na lei? Para mim, não tem coerência. Então, tem muitas vertentes que eles estão analisando para poder criar essa lei. Inclusive, a gente vai estar pagando por isso, né? Exato. A gente não está pedindo favor. Exatamente. Eu pagaria um assento extra. Sim. Até porque eu tenho um leitão, né? Sim. Um assento extra para ela ir sentadinha do meu lado. Talvez 2 assentos. Sim, talvez 2, exatamente. E a gente faz de tudo por eles. Sim. Então, por que não? Por que o governo não enxergar os nossos pets como filhos? Eles têm que fazer alguma coisa. Porque ou eles fazem, ou a gente vai ter que brigar até o fim da minha vida para que eles façam alguma coisa. E eu não vou descansar. Isso vai mudar. Não tenho dúvida que isso vai mudar por conta da força desse movimento todo que a Lei Joca está trazendo para a gente, né? Sim. E o andamento, a programação para que isso aconteça, você já tem alguma ideia de data para dar para a gente? Isso é uma coisa bem complicada para mim, porque o ministro, principalmente o ministro, todas as vezes ele me dá uma data diferente. Então, que nem agora, há uns 15 dias atrás, teve uma reunião junto com o deputado estadual e o federal, Rafael Saraiva e o Marangoni, que eles foram falar em relação à Lei Joca, e ele falou que até o final do mês ele me daria a regulamentação. Uau. Ainda não aconteceu. Então, e eu entro em contato praticamente todo dia porque eu preciso que isso saia. Sim, nós precisamos, né, Exato. João? Então, é por isso que eu falo, a briga ela vai ser até sair. Entendeu? Então, não adianta, eu sei a quantidade de apoios que eu tenho. Então, ou vai sair ou vai sair. Porque os nossos animais precisam disso, Daniele. Precisam. Precisa. Quantas pessoas hoje optam pelo transporte via carro, né? Sim, ao invés do aéreo? Exatamente. Muitos. Uma distância longa, mas por insegurança. Sim. Né? E eu acho, na realidade, que a regulamentação ela tem que ser para todo tipo de transporte. Porque tem que ter. Da mesma forma que a gente precisa treinar os nossos cachorros para estarem no ambiente que ele vai fazer uma viagem. Se ele precisar ficar numa caixa de transporte, ele tem que estar acostumado a estar nessa caixa. Né? Exatamente. Se for, claro, o ambiente tem que ser climatizado, ele tem que ser acompanhado por veterinários. Então, existe toda uma organização para que isso aconteça. Porque a gente tem. Nós, seres humanos, se você vai numa rodoviária, vai no aeroporto, tem toda uma equipe por detrás, caso aconteça alguma coisa com você. Então, por que para o cachorro não? Sim. Tem que ter. E a gente briga para isso. Para que tenha todo esse aparato para os nossos cachorros também, nossos gatos, seja qual for o pet que a gente precisa transportar para algum lugar. É importante e muito legal você falar sobre a caixa, Uhum. porque o tutor ele também tem o seu papel no transporte, né? Hoje, por Exato. exemplo, eu não consigo colocar a Nala numa caixa de transporte.
Uhum. E a culpa não seria do transporte terrestre, no carro, um ônibus ou do transporte aéreo, porque ela não está adaptada para isso, Sim, né? sim. É importante fazer essa adaptação. Nós conversamos aqui semana passada com uma adestradora e ela falou sobre isso. Uhum. Do cachorro comer na caixa, descansar na caixa, repousar na caixa. Sim. Porque quando vai para o veterinário, vai onde? Por exemplo, um gato. Vai na caixa. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a caixa é um instrumento importante no dia a dia, para que quando você precisar dela, o cachorro esteja adaptado. O meu cachorro hoje, ele não está adaptado para uma caixa. Eu precisaria fazer ele um longo trabalho para isso. O Joca já era muito acostumado. Sim. Porque eu viajava muito com ele de carro, então eu sempre treinei ele muito na caixa para ele ter o espaço dele também, né? Nunca deixei ele na caixa. O meu apartamento era dele. Mas quando eu viajava pra praia ou pra algum lugar, ele ia comigo e ele ia na caixa. Até por conta de segurança para ele. Então eu preferia que ele ficasse na caixa dentro do carro. Só em distâncias curtas que ele gostava de ir na janela e eu deixava ele na janela. Essa parte é gostosa, né? Eu adoro. Cabelo ao vento. E ele amava também isso. Então, o Astor tá começando agora. Ele tá começando a perder o medo da janela do carro agora. Mas a gente precisa sim adaptar eles em caixas de transportes. Até porque vai que você precisa fazer alguma coisa com urgência e você precisa colocar ele numa caixa de transporte. Ele tem que estar adaptado, porque senão o estresse dele acaba sendo muito grande. Exatamente. Então isso não é saudável, não é bom. Eu transporto a Nala hoje no cinto. E tem o cinto, né? Que a gente, né, adquiriu ela, ele sempre fala. Viajar com a Nala tem que ser na caixa. Eu ainda vou comprar caixa, eu vou adaptar, porque é mais seguro para ela, né? Uhum. Ela vai no cinto, mas vai meio solta no banco de trás. Não é a melhor solução. Eu ainda vou chegar na caixa. Eu também vou. João, e o Astor? Como que ele chegou na sua vida? Minha mãe, ela fez uma loucura. Eu nunca... eu sempre falei para ela, eu falei, mãe, eu não quero ter outro. Isso era impensável para mim. Eu não conseguia imaginar que eu estaria substituindo o Joca. Porque na minha cabeça era, eu vou ter outro cachorro, eu vou ficar procurando as qualidades do Joca, as manias dele em outro cachorro, então isso para mim era inevitável. Eu ia fazer isso. Já era uma decisão. Era. Mas eu falo, eu nasci para ter Golden. Eu amo a raça. Para mim, assim, não tem como. E eu tenho uma madrinha que ela tem um Golden que era amigo do Joca. E ela foi lá em casa depois do que aconteceu. E para uma manifestação. E foi a primeira vez que eu tive acesso a um Golden depois do Joca. Nossa, como foi esse momento, João? Nossa, pra mim foi... Eu tava no quarto lá em cima, eu escutei que ela chegou e eu sabia que ela ia levar o Buddy. Nossa, na hora que eu escutei, olha, eu não saía do quarto. A minha mãe subiu, falou, olha, sua tia Rosana chegou, tem que descer. Nossa. Eu desci aquelas escadas que parecia que eu tava indo ser enforcado. Eu comecei a olhar pela casa, e a casa é grande. Gente, por onde que ele vai sair? Aí eu entrei na cozinha, ele estava deitado exatamente igual o Joca deitava. Nossa. Eu só vi as pontas da pata dele deitado. Foi aquele momento de apertar Nossa, o coração. eu atravessei a casa, eu fui lá pra fora na frente, aí minha mãe foi atrás, aí todo mundo viu, foi atrás também. Eu fiquei muito mal, mas alguma coisa veio pra mim e falou, você vai ver o Buddy. Eu lembro que eu até falei pra minha mãe, eu falei, não, eu quero ver ele. Aí eu entrei na sala, ele veio, que nem um doido, igual o Joca vinha. Aí eu lembro que eu encostei nele, comecei a brincar com ele, eu fiquei deitado lá no sofá brincando com ele. Aí a minha mãe virou pra mim e falou, é a primeira vez que eu vejo você sorrir depois. Acho que fazia uma semana. Ele foi lá te dar um abraço. Ela falou assim, é a primeira vez que você sorriu e foi pegando em um Golden. E nisso ela já estava planejando o Astor? Não, fazia uma semana. Uhum. Então, eu sempre amei. Eu tive cachorro toda a minha infância, desde que eu me entendo por gente. A minha família inteira é de cachorro. Minha mãe, a gente já pegou muito cachorro na rua já. Minha mãe era louca. O cachorro atropelado, ela ia lá, pegava e virava nosso cachorro. Então, o amor veio desde criança.
de cachorro. É cachorreiro mesmo. Então, mas eu sempre quis ter o meu filho, né? Então, Sim. o Joca foi por conta disso. E em relação ao Astor, a minha mãe, aí, depois de tudo isso, ela sempre me falava, filho, você tem que ter um outro cachorro. E eu não conseguia. Na minha cabeça não entrava. E eu não conseguia ver nada do Joca. Nada, absolutamente nada. Tanto que eu não conseguia ver as minhas reportagens. Nossa. Parece que eu coloquei o meu sentimento de lado para dar as reportagens, porque eu sei o quanto aquilo ia ser importante, até pra gente ter uma diferença, mudar isso. Mas eu em si não conseguia ver, eu mesmo, João. E ao mesmo tempo que não entrava na minha cabeça ter outro cachorro. Aí eu acabei voltando pro Mato Grosso e você sozinho de novo, né? Lá eu sou muito sozinho. E a casa foi preparada pro Joca. Tudo foi pensado para ele, para ir para lá. Você já tinha planejado tudo? Tudo. E eu ia para casa assim, comecei a sentir falta. Tanto que eu falei até uma vez no Easter, eu falei, gente, como não é uma casa quando não tem cachorro. Sim. Não tem aquele afago, não tem aquela sensação de casa. Exatamente. E aquilo começou a me incomodar muito, mas ao mesmo tempo não passava pela minha cabeça. Tanto que a minha ficha foi cair lá no Mato Grosso. Eu fiquei 3 dias em casa. Nossa. Todo mundo me falava que tinha medo de quando a minha ficha ia cair. Foi cair comigo sozinho lá. Eu tava cozinhando. Aí eu lembro que ele ficava comigo quando eu cozinhava. Nossa. Acabou comigo. Eu fiquei muito mal. E naquele momento ali você ainda não queria outro Golden. Você não queria sofrer de novo. Não queria. Pra mim, o Joca até ali, isso não mudou, mas o Joca ele é uma metade minha. Sim. E trazer outro cachorro pra mim era como se eu tivesse. Como eu posso dizer? Traindo ele. Aí minha mãe sempre falava, não, você tem que ter outro, pensa melhor. E não. Aí teve um dia que eu tava no escritório, trabalhando, e a minha mãe mente muito bem. Porque eu conversei com ela 2 horas antes. E ela não falou nada. Aí eu tava no escritório, era bem de manhã, eu tava sozinho no escritório. Aí tocou a campanha do escritório e falaram que era uma encomenda pra mim. Mas eu recebo muita coisa no escritório. Então eu imaginei que seria mais uma encomenda em homenagem ao Joca. Aí eu cheguei, abri a porta e vi que eram 2 pessoas, né, que estavam levando o Astor pra mim e falaram que tinha uma surpresa pra mim e tinha um vídeo pra me mostrar. E Você nem imaginava. nunca. E nossa, nem queria, né, João? Nossa, por isso que eu falo que minha mãe teve muita coragem de fazer isso. Porque eu fui muito enfático com ela. Eu não queria ter outro cachorro. Mas mãe conhece a gente, né? Exato. Ela sabe do seu coração. E eu virei e comecei a ver o vídeo. Era o vídeo da minha mãe. Falando que nunca ninguém ia substituir o Joca. Nunca. Que era um presente ali pra me fazer companhia. E eu não estava acreditando nisso. Porque até então, que presente é esse? Porque eu acho que eu não consegui assimilar na minha cabeça que era outro. Não conseguia. Aí ele falou assim, agora vamos lá pegar. Aí tava na frente da... Esse momento foi filmado? Foi Foi, registrado? tá no Instagram, inclusive. A gente precisa ver isso, gente. Na hora que eu fui chegando no carro, eu vi o nome da empresa que levou o Astor pra lá. Inclusive, ela é aqui do Rio. E ele abriu a porta do carro e tirou o Astor de dentro do carro. E sua reação, João? Daniela, eu acho que ali na hora... Sabe quando você perde o chão? Uhum. Eu olhei pro cachorro... Pensou na sua mãe? Não, eu não Cachorro, pensei em nada. Eu não pensei em nada. Foi uma coisa... Parece que tudo apagou da minha cabeça. Eu olhei pra ele na hora que eu peguei ele no colo, que ele me deu o cachorro.
veio uma sensação tão forte de cuidar dele. Foi uma sensação, assim, muito louca. Veio uma sensação, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que proteger ele. Que foi a mesma sensação que eu tinha com o Joca. E eu peguei ele e falei, nossa. E ele me cheirava. E eu falei, gente, eu não tava acreditando nisso. Aí eu entrei no escritório com ele. E eu fiquei com ele no escritório quase 1 hora. Eu olhava pra ele, ele vinha. Falei, gente. Aí chegou a hora de eu levar ele pra casa. Que foi a pior parte. Porque eu fui entrar com ele. E era a casa que eu ia entrar com o Joca. Uhum. Mas não era o Joca ali. Era uma mistura de sentimentos, né, João? Foi... A felicidade de ter um doguinho novo, a falta do Joca. Foi um mix de sentimentos ali, bons e ruins. Porque eu escolhi a casa, tudo, pensando que eu ia entrar com o Joca. E eu entrei com outro. Aquilo pra mim foi o cúmulo, mas eu lembro que na hora que eu peguei o Astor a primeira vez, é muito louco, gente. Parece que eu senti um amor por ele ali tão grande na hora que eu peguei ele. Um amor assim mesmo, de querer cuidar, de querer dar amor, que ali eu vi que o meu amor era muito grande. De ser seu filho também, né? Aí ali eu percebi que não mudou em nada o que eu sentia pelo Joca. Sim. Nada, tanto que o Joca vai ser sempre o Joca pra mim. Sempre. E o Astor é mais um pra mim. É mais um filho, é mais um amor da minha vida também. Tanto que eu falo que hoje eu tenho 3 partes. Que a minha família é o Joca e o Astor. Acho que não... É uma coisa... A gente pode perder a coisa mais importante na nossa vida, mas fica com a gente. Elas ficam dentro da gente, né? Fica. Eu costumo dizer que o luto faz a gente ficar egoísta, né? Faz. Você não quer sofrer de novo. E aí a gente fica guardando tanto amor por medo de sofrer. Sim. Muito bom a sua mãe ter tido essa atitude. Sim. Antes de você, né, se decidir, porque ela conhece seu coração, mães conhecem a gente. E que bom que esse sentimento, que essa dor, ela não inibiu o seu amor. Porque quem gosta de bicho é tão lindo, é tão raro, é tão único, que o luto, ele não pode, na minha opinião, fechar essa pessoa, sabe? Sim. Eu sempre costumo dizer para quem perde um pet, cara, adote outro pet, tenha outro pet, porque é muito bom e as pessoas que já estão ali envolvidas, elas sabem como é e a gente não pode tampar a dor com esse medo. Eu espero que ele tenha vindo fazer bagunça no seu coração. Faz muito. Te trazer alegria todos os dias. Eu acompanho ele lá, ele é um arteiro, né? Nossa, o Astor, eu falo que eu tive uma faculdade com o Joca, para eu saber lidar com o Astor. O perfil é diferente? Totalmente. Ele é mais bagunceiro. Ele é mais bagunceiro que o Joca. Muito mais. O Astor, o Joca, ele era ligado no 220. O Astor já tá no 440 já. Isso! O Astor, ele não é de destruir as coisas. O Astor não destrói. O Joca já destruía. O Joca já me deu muito prejuízo. O Joca, nossa senhora, como ele me deu prejuízo. O Astor já não. Desculpa. O Astor já não. Mas o Astor, ele é mais independente. O Joca não era tanto. O Joca, ele era bem mais dependente. Eu vejo o Astor chegando na creche. Ele. Como você postou. Eu que pedindo um beijo de tchau e ele não tá quer nem aí saber. Pra mim. Nossa senhora. Ele quer ser feliz. Exato. O Astor, ele não... Ele me ensinou a... Ele me ensinou a amar um cachorro de uma forma dupla. Porque até então eu achei que eu não ia conseguir fazer isso. E o Astor, quando ele chegou, ele me mostrou que dá pra amar sim. E o Astor, ele é muito louco, ele é muito arteiro, ele pula de um lado pro outro, ele faz um inferno na creche. Nossa, ele é o único que tá molhado. Eu brinco. O Vivendo em Matilha posta os stories dele e tá todo mundo limpo, todo mundo sequinho. Aí aparece o Astor, pingando com água.
Bagunceiro. Porque ele é o único, se deixar, ele fica na água o dia inteiro. Então, o Joca já não era tão assim. E quando você chega pra pegá-lo no final do dia, ele quer ir Ele embora? ele não dá moral pra mim. Ele quer voltar pra... Isso acontece comigo. Sabe o que a Nala faz? Ela senta a bundinha dela e faz pirraça pra não ir embora. Sim, sim. Como se eu quero morar na creche, me deixa aqui. E dá uma sensação de que, eu não te trato bem. Dá uma dor. Filho, pelo amor de Deus, vambora. O que tá acontecendo na nossa relação? Você tem que gostar da nossa casa, filha. Não dá. João, é exatamente assim. Nossa, dá uma coisa. Aí você fica com peso na consciência. Será que eu tô tratando bem? Será que eu tô cuidando bem dele? E não, é porque ele brinca com muitos cachorros. O Astor, ele é muito sociável. Ele ama brincar com outros cachorros. Ele ama estar com outros cachorros. Então, é muito gostoso. Eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz. Foi aquela creche. E ele também te acompanha nos passeios, nos rolês. Pra todo lugar que eu vou, ele vai junto. Pra todo lugar. Eu vou tomar café da manhã na padaria, ele vai junto comigo. O único lugar que ele não vai comigo é pra academia. Porque não pode. Porque se pudesse, né, Se pudesse, João? ele iria. Se pudesse, ele iria. Eu falo que qualquer Ele coisa... ficaria lá na esteira do seu Sim, lado. não, com certeza. Tanto que eu falo que se um dia eu abrir alguma coisa, vai ser um lugar que ele vai ser dele. Ele vai estar livre pra andar pra onde ele quiser, porque ele é meu filho, ele tem que estar comigo em tudo. Então... ele sempre vai me acompanhar. Eu até postei um Reels ontem que eu vou cuidar do Astor. Eu amo já demais o Astor como eu amo o Joca. E eu vou cuidar dele exatamente como eu cuidei do Joca. Eu não vou mudar em nada. Eu não me arrependo de nada do Joca. E o Astor vai ser a mesma coisa. Isso é tão bom, né? Isso traz uma paz tão grande. Traz. De dever cumprido, né, João? De Sim. missão cumprida. Sim. E eu só tenho isso porque o Joca conseguiu me mostrar que eu tenho um propósito. E isso faz a dor ficar um pouco menor. Sim. Cada Exatamente vitória isso. que você tem Sim. traz mais um conforto no seu coração em relação a tudo que aconteceu. Sim, exatamente. Pra mim, não virou uma responsabilidade. Virou uma meta de vida pra mim. Então, Você faz isso com leveza. Com amor. Porque de fato é o seu propósito. Talvez você ainda não tinha se identificado ou tido aquela observação, falar, ops, eu vim ao mundo para isso, Sim. né? A gente às vezes não é sensível para isso, né? Não. Quantas pessoas, inclusive a gente se pergunta, eu me pergunto às vezes, mas e aí? Para que de fato eu estou aqui, né? Eu fazia a mesma pergunta pra mim, Daniele. O que eu tô fazendo aqui? É só trabalhar, é só ter ambição de ganhar mais, que acabou me fazendo fazer tudo. Mas por quê? Será que eu não vou fazer diferença em nada? Aí vai lá, meu filho de 5 anos e me mostra que eu tenho o maior propósito da minha vida é dar voz pros animais. E hoje você não ama só 2 cachorros. Não. Eu não sei nem qual a sou pai de quantidade de cães. Eu sou pai de muitos. Exatamente. E o Astor e o Joca são filhos de muitos também. Eu falo que o Astor e o Joca, eu sou pai e o meu filho é filho de 153 mil pessoas. E daqui a pouco vão chegar mais pais e mais mães aí. Muitos, e eles podem ter certeza que eu vou lutar muito por eles. Que eu acho muito legal na sua página. Você tem muitos recebidos, né? Sim. Muito carinho das pessoas. Isso conforta também. Uhum. E eu percebo que você tem um cuidado, né, de colocar ali no stories quando você recebe algo. E é de todo mundo, você não está ali trabalhando para a marca X ou para a marca Y. Não. Aqueles presentes realmente te representam algo, né? Você consegue externar esse carinho também pelas pessoas. Isso é incrível. Eu acho muito importante isso. Eu acho que o Instagram, principalmente, ele tem que ser humanizado. E você tem que demonstrar o carinho que você recebe. Porque eu falo que por conta desse carinho que eu consegui não surtar. Então, eu tenho que retribuir isso. E eu retribuo de forma genuína, com amor mesmo. Sim. Quando eu falo nos stories que eu amo todos os meus seguidores, porque realmente eu amo eles. E eu vou lutar por todos ali. Porque hoje eu sou uma voz muito ativa da causa animal. Então eu preciso fazer com que as coisas mudem. E então tratar eles como membros da minha família, porque eles são.
Eles fazem parte da minha família. Eles param o dia deles para poder fazer um presente para mandar para mim. Não existe carinho melhor do que esse. Do Joca, do Astor, mandar coleirinha nova pro Astor, mandar coisas pro Joca em homenagem a ele. Eu tenho tudo guardado. Imagino quanta coisa você deve ter. Eu tenho tudo guardado. Eu tenho todas as cartas guardadas. E eu amo carta. Foram carta muitas feita cartas? Muitas. A última vez que eu contei, eu tinha quase 223 cartas. Uau, e você leu todas, se emocionou em todas. Sim. E teve uma carta em especial que eu ganhei quando o Astor chegou pra mim, que foi como se o Joca estivesse falando comigo. Essa carta, pra mim, ela é a carta mais linda do mundo. Não que as outras não sejam, porque cada uma tem um pedaço meu. Mas essa, eu senti o Joca do meu lado falando isso. E ela dizia o quê? Ela... Nossa. Ela falava aquele... pai, eu cheguei bem aqui, eu cheguei rápido. Aqui no céu eu tô muito bem. Mas só que agora eu tô mandando um irmãozinho pra você. Foi isso. É difícil não se emocionar, né? Nossa, essa carta pra mim é... Eu senti ele falando comigo. Eu senti ele falando comigo ali. E aí tava lá o Astor, cheio de energia. É muito louco porque o Astor tá ali do meu lado, eu fico deitado com ele, fazendo carinho nele. Eu sinto o cheiro do Joca. É muito louco isso. Muito louco, muito louco. Eu tô ali com o Astor, aí do nada eu sinto o cheiro do Joca. Porque igual você tem a Nala, ela tem um cheiro próprio dela. Sim. Que você pode tirar qualquer outro cachorro, você não vai... Se você tiver aqui, passar o cheiro dela, você vai saber que é dela. Até quando não tá com cheirinho bom, é gostoso assim É mesmo. gostoso, mas o do Joca era um cheiro específico, que ficava atrás da orelha dele, e esse cheiro me marca. E eu senti o cheiro dele, parece que ele tá do meu lado ali quando eu tô com o Joca, com o Astor. Então, é muito marcante pra mim em muitos momentos. Muita gente me pergunta se o Astor tem muitas coisas que o Joca fazia. Ele tem algumas coisas e outras não. Então, eu prefiro não ficar reparando nisso. Porque o Astor é a coisa mais incrível do mundo pra mim. Eu amo ele no nível surreal. Eu já não consigo me ver mais sem o Astor. Você já tá morrendo de saudade. Nossa! Eu vindo pra cá, eu vim com um aperto no coração. Ontem eu sonhei que eu tinha perdido ele dentro de casa. Nossa! Eu acordei mal. Então, é um amor tão puro que a gente tem por eles. Porque eles não querem nada em troca. É tão recíproco, né? Exato. Eles não falam. Mas eles conseguem ser mais recíprocos do que muito amor aí que é falado. É verdade. Então, eu falo que o cachorro pet, né? O gato, o cachorro, ele muda a nossa vida. Muda. Ele muda a nossa percepção de como lidar com outras pessoas. Eu acho que a gente só passa a saber o que é de fato viver quando você se relaciona também com o pet. Sim. Ele nos ensina empatia. Sim. Ele nos ensina a falar menos, escutar mais. Porque eles não falam, mas eles prestam atenção em tudo que a gente fala. Então eles nos ensinam isso. Até porque quando você é sozinho com ele, você fica em silêncio em muitos momentos. Então a companhia hoje vale muito mais do que você estar falando com um monte de gente, enfim. E ele te ensina isso. É incrível que eles mostram amor sem falar, né? Exato. Isso a gente também aprende. Você não precisa estar fazendo barulho para mostrar que ama alguém, né? Sim. Porque eles não fazem isso Não. e eles mostram isso 24 horas. Exatamente. Você sabe que teve uma vez que acho que era uma amiga minha, eu não lembro quem foi, que a gente tava conversando sobre o Joca ainda estava comigo ainda, e ela falou pra mim assim, João, imagina, eu falava pra ela, nossa, como que a gente tem um amor tão forte por eles, né? Como isso é uma coisa tão marcante na nossa vida.
Aí ela falou, João, imagina se você tem 2 carros. Aí você pega a sua esposa, o seu esposo, sem ele saber, e coloca num porta-malas. À força. E tranca ele no porta-malas. Aí você pega o seu cachorro e coloca no outro porta-malas. E fecha. Deixa eles lá 3 horas. Quando você abrir para sua esposa, o seu esposo sair do porta-malas, o que vai acontecer? Vai ficar sem um dente. Ele vai ficar louco, vai querer brigar com você, ela vai querer bater em você e ela vai brigar com você porque você prendeu ela lá. Quando você soltar o seu cachorro, o que vai acontecer? Ele vai sair abanando o rabo? Não, ele vai te agradecer por você ter soltado ele. Feliz da vida. Então, eles são muito puros. São, demais. E pra mim, eu falo que todo mundo tem que ter a oportunidade de ter um cachorro na vida. Que muda a pessoa. Muda. Existe uma vida antes de um cachorro e uma vida depois. Exatamente. Então, todo mundo tem que ter essa experiência de amar e ser amado por um cachorro. E o mais legal dessas histórias são as famílias que sempre tem alguém que fala, eu não quero cachorro. Não traga cachorro pra cá. Sim. E são as pessoas que mais são transformadas, já viu? A minha avó era assim. Minha avó, não quero cachorro, eu não quero cachorro. Quando via, ela tava lá com ele. Minha mãe sempre falava, não quero mais, não quero mais. Minha mãe tem um amor assim, tão lindo pela Nala e a Nala por ela. É muito incrível. Eu fico olhando e falo, isso pra quem não queria um cachorro. Então eles conseguem transformar o ambiente. Sim. Não só quem escolhe, né? Uhum. E engraçado que o cão, ele também escolhe o dono dele. Porque eu sonhei com a Nala. Eu acompanhei ela desde que ela nasceu, todos os primeiros dias que a gente, né, não pode trazer pra casa tão novinho. Sim. Cara, ela chegou em casa, ela decidiu que ela é do Eduardo. Mentira. Verdade. Eu fico enciumada, você acredita? Claro, óbvio, eu também ficaria. Eu olho pra ela e falo, minha filha, você esqueceu que fui eu que te busquei, que fui eu que sonhei com você. O Eduardo, hoje ele ama Bull Terriers, mas não era a raça principal dele, né? Uhum. Não era, até porque é uma raça diferente, poucas pessoas têm. Enfim, muito preconceito envolvido. E aí, é assim, eu chego pra abraçar ela, você vai ver nosso sofá amanhã. Um sofá grande, aí ela gosta do cantinho. Aí eu chego, vou abraçar ela no cantinho. Ela sai do cantinho e vai deitar no chão. Aí o Eduardo senta do outro lado. Ela vai ter. Aí ela sai e vai até ele. Eu falo, não é possível. Preciso de um cachorro pra mim, porque ela já escolheu o dono dela. O problema é se ele escolher também o Eduardo. Ah! Será que isso vai acontecer? Não é possível. Nossa, eu imagino. Por que vocês escolheram um Bull Terrier? Ai, eu acho lindo. Pra mim é o cachorro mais lindo que existe. E é mesmo. São exóticos, né? Sim, exato. E é gostoso brincar com eles, apertar eles, porque eles são muito aguentam, né? resistentes. Exato. E eu sempre tive o sonho de ter um Bull, desde muito jovem. Sim. Só que é um investimento alto, eu não Sim. tinha condição à época. E a minha família nunca gostou. Por medo de ser um cachorro agressivo, né? Antigamente eles lutavam com touros lá na antiguidade e tal, e as pessoas ainda têm esse preconceito. Sim. E aí, sabe quando você vai casar? E você faz aqueles acordos? Ah, a gente vai ter filho. Ah, eu não quero mudar do país. O meu acordo com o Eduardo era assim, eu preciso ter um Bull Terrier, você topa? É a única coisa que vai impedir o casamento. Ou você aceita ou não. Ai, mas o Eduardo é tão incrível que ele topa todas as minhas loucuras. Sim. Aí ele pensou em outro cão, ele falou, então vamos ter um Bull. Aí, enfim. Aí a gente casou e a gente, de fato, aí eu comprei, pesquisei os canis, né, que vendiam, porque é importante ter um cachorro de procedência. Sim. O Bull Terrier é um cachorro forte, tem algumas doenças, muitas coisas que se você não pegar de um canil de procedência, depois você sofre lá na frente. Concordo. Aí pegamos a Nala e a gente é muito feliz. Só que eles são, assim, apaixonados um no outro e ela é dele. Caramba. E eu morro de ciúme. Eu imagino. E se eu tiver outro e o outro for dele, eu vou comprando um de cada cor até um ser meu. Não, não dá. Eu aperto muito ela, eu sufoco muito ela, sabe? Sim, sim. Tem uma personagem, Felícia. Felícia. Eu sou bem a Felícia. O Eduardo já é mais brutão. Aí ela gosta de brincar, né? Lutinha. E é disso que eles gostam. Eles adoram. Ela não quer ficar agarrada no tédio. Não. Eu gosto de impacto. O Joca era assim também. Ele adorava um carinho, mas quando eu ia pra cima dele, nossa, ele tinha, às vezes ele tinha mais força que eu.
É sério? Ele era forte. Ele era enorme, né? Então ele era forte. E eles não percebem, né? Não. Que estão fazendo alguma força. Eu tenho alguns hematomas na perna, Ah. sempre tô com um roxinho. Uhum. Eu tô deitada no sofá, ela vai passando como se fosse uma mosquinha em cima da minha perna. Sim. Vai passando e vai enfiando a pata. Aí no outro dia eu acordo como? Branquinha, né? Com a perna toda roxa. Nossa. Mas é muito bom. A Não Nala importa. transformou a minha vida. Sim, sim. O meu lar. É bom você ter uma casa com barulho, né? Sim. Com aquela energia do cachorro, com pelo, bagunça. Eu amo. Ela se torna uma casa. Sim. A casa, ela precisa ter movimento, né? Tem. Exatamente. Muita gente fala de planta. Eu acho que é muito importante ter planta em casa também. Traz vida. Mesma coisa cachorro. Exatamente. Ele traz vida pra você. Então, eu sou muito suspeito porque eu amo demais. Então, assim, se eu pudesse, eu pegava todos da rua pra mim. Eu também. Nossa, pra mim não. E a gente até tava conversando antes. Eu acho que eu não mudaria nada disso em mim. Eu amo ser assim. Eu amo querer o melhor pra eles, querer cuidar deles. Eu lembro quando eu fui pra ONG, que eu fui pro instituto, eu quase enlouqueci. Por mim, eu teria levado todos eles. Se eu não morasse no Mato Grosso, nossa. É cada história, né? Nossa, é surreal. Por isso que é importante a gente dar voz para eles, né? O seu trabalho tem muita importância. Exatamente. Porque alguém está falando por eles. Sim, sim. Porque eles não têm esse reconhecimento. Nenhum. E precisa ter. Tudo que aconteceu tem um motivo. E eu vou usar desse motivo para poder fazer a diferença. Eu pedi muito a Deus que colocasse do meu lado pessoas que tivessem o mesmo propósito que eu. E Deus colocou. Pessoas que têm força, que têm voz pra gente conseguir fazer uma diferença junto com a minha força. Então, eu tô com as melhores pessoas. Eu confio muito nelas. Ai, quem gosta de cachorro é sempre uma boa Sim, pessoa. Exatamente. E não usa isso só como um pretexto para poder subir em alguma forma, Sim. de alguma forma. Isso para mim é deplorável. Você usar a causa animal para benefício próprio não dá. Então, eu escolhi as pessoas certas porque Deus me colocou as pessoas certas do lado. Então, foi a melhor escolha para mim. Por isso que a causa animal para mim hoje, a parte de adoção é muito importante. Como a gente vai conseguir que a quantidade de cachorros que tem em ONGs, gatos também, que são muito abandonados, principalmente gatos, cachorros, eles chegam a ser com maus tratos de serem amputados, com muitos problemas de saúde. A Instituto pega eles, tratam deles para poder ir para adoção. E a adoção é muito importante hoje. Ela precisa ser feita. Sim. Porque eu falo que o cachorro adotado não é a gente que salva eles. É eles que nos salvam. Porque eles vêm com um pacote de amor tão grande, eles vêm com uma bagagem tão grande. Uma gratidão tão grande que é incrível você ter um deles. Então, dar uma oportunidade para um cachorro para adotado é a melhor escolha que tem. Então, claro, é muito importante você, se é o teu sonho ter uma raça específica, não tem problema, você pode ir lá e pode adquirir, claro, em canis que sejam canis de verdade, que não sejam também. matadouros de cachorros, entendeu? Tem que ter, o canil ele tem que ser um canil responsável, um canil que faça uma compra responsável, respeitoso, que cuida do cachorro e tratam eles com amor. Apesar de ter muitos canis hoje que eu jogava uma bomba em cada um. Então, eu vi muitos. Então, não tem problema você comprar o seu cachorro também quando vem procedentes dessa forma. Mas a adoção é muito importante. A gente tem muitos cachorros abandonados, tem muita gente que abandona, tem muita gente que maltrata o cachorro num nível que para mim não tem coração. Uma pessoa que faz o que faz maltratando um animal, para mim, ela tinha que estar presa. Sim. Porque isso é crime. Sem dúvida. E não adianta, vai um dia pra delegacia e sai. Gente, até onde isso vai acontecer? Até onde a gente vai ter que ficar vendo na rede social as pessoas maltratando, matando animais. E assim, a sangue frio. A lei é muito leve ainda em relação a isso. É falha. Se você for ver, não tem lei.
O cara se sente no direito de passar na frente de uma garagem e jogar uma carne com chumbinho pro cachorro morrer. Gente, não pode. Eu falo que o governo não enxerga os nossos cachorros com respeito, mas o ser humano também não enxerga. Muitos não enxergam. Para fazer um negócio desse, então por isso que a gente tem que ter lei para que a gente consiga prender essas pessoas. Porque é como um homicídio. Para mim é um homicídio. Sim. Você matar um animal, para mim é um homicídio. Não, maus tratos a animais sim, é um maus trato. É maus tratos, na realidade. Mas você está assassinando um ser vivo. Então tem que ter uma lei que puna de uma maneira muito rígida uma pessoa que faz isso. E não ir para a delegacia, ficar um dia lá e sair no outro dia. Então não dá, a gente tem que mudar isso. E eu entrei para a causa animal para isso. Tenho certeza que você vai fazer um trabalho incrível lá. Eu também tenho. Já está fazendo. Eu acredito que eu tenho pessoas ao meu lado que me ajudam muito nisso. E juntos, a gente consegue fazer uma mudança grande nisso. Sim. A própria exposição dos maus tratos, eu entendo que ela também inibe outros maus tratos, né? Porque as pessoas pensam, poxa, já está indo para a TV, está indo para a mídia. Eu acho isso um trabalho muito bom também de conscientização para quem já pensou em fazer ou para quem faz e falar, eu não vou fazer, porque isso pode acontecer comigo, né? Então, essa exposição, esse rigor da lei, eu acho que faz toda a diferença para educar e conscientizar as pessoas que isso não é justo. Isso não é justo com ninguém, com nenhum ser vivo, né? A gente tem que resolver as coisas da melhor forma possível. Sim. E uma coisa também que eu acho horrível, João, você abandonar o cachorro velhinho. Nossa, eu conheço algumas ONGs que o que tem de cachorro idoso, a pessoa não quer cuidar, né? O cachorro velho, ele demanda de mais tempo, energia, dinheiro, enfim. E aí você chega no fim da vida, você não dá uma vida digna pro bichinho que te acompanhou a vida inteira. E na ONG, quando ela coloca para adoção, esses são os cães que mais demoram a sair. Sim, exatamente. A gente precisa ter essa consciência também quando vai adquirir um cão, adotar um cão. Eu preciso saber, um cão ele vive quanto tempo? 10 anos? 15 anos? Eu vou estar preparada para estar com ele durante todo esse tempo? Sim. Se sim, ótimo, vamos adotar um cão. Se não, também a emoção ela não pode falar mais alto nesse momento, porque ele não é descartável, né? Por isso da adoção consciente. Tanto que o Instituto, quando ele faz uma adoção, ele faz uma análise da pessoa que vai adotar muito profunda. Porque tem que saber para quem está sendo adotado, para quem esse cachorro está indo. Por isso da adoção consciente. Porque a empolgação acontece. Você quer muito ter... Quantas vezes você não passou em algum lugar que você viu um cachorro à venda, enfim, que hoje é proibido, mas antes, se você fosse pela empolgação, você comprava. Ou você pegava um cachorro ali e muitas vezes as pessoas não conseguem ter isso, não tem uma estrutura ainda para poder lidar com o cachorro, para poder cuidar dele, para poder investir no cachorro, porque eu falo que você ter um cachorro é um investimento. Sim. Você precisa investir nele, porque ele vai te dar muito amor, ele vai te dar carinho, ele vai te dar companhia. Então é um investimento que você faz. Com uma ração boa, então se você não tem condições ou se você não tem como ter um cachorro, não adote. Porque tem muito de adotar, dá 2 meses, a pessoa não aguenta e devolve o cachorro. Então não é justo com ele. Informações importantes também. Onde eu moro, comporta Exato. o cão que eu sonho? Uhum. Eu vou mudar? Se eu for mudar, eu vou conseguir levá-lo comigo? Quando a gente criou o NalaCast, a ideia foi de fato levar conteúdo de qualidade para tutores, para pessoas que querem ter um cão, porque a gente como tutor ainda erra muito. Tem coisas que a gente aprende no meio do caminho, Sim. que você nem faz ideia que poderia acontecer. Sábado, a Nala se acidentou com a unha do 5º dedinho, que estava gigante, você acredita? O último banho eu falei, não precisa cortar. Falta de conhecimento. Aí agarrou no sofá, sangrou, doeu, ela sentiu, enfim. E olha que eu entendo que eu cuido bem dela e eu errei. Sim. Então a gente também precisa usar nossas redes, né, nossas experiências para contribuir com as pessoas. Sim. Muita coisa eu aprendi no dia a dia. A Nala é meu primeiro cão, então eu aprendi fazendo
E eu gostaria muito que a gente pudesse saber antes, né? E o nosso papel é esse. Falar para as pessoas essa consciência do que é de fato ter um cachorro. O cachorro gasta, ele fica doente. Você precisa levar ao veterinário. Então, assim, tem que ter a caixinha. A Nala tem a caixinha dela. Enfim, ela adora gastar quando a gente não tem dinheiro, Normal, né? Falou que é um mês difícil, vai lá e gasta. E eu já sei que às vezes ela apronta, né? Ela come muita besteira, ela tem a caixinha dela, porque no momento que precisar, eu tenho que ter recurso para ela. Sim. A gente tem que ter muita consciência como tutor, muita Exato. responsabilidade. Eu acho que, principalmente quando a gente adota, qualquer forma que você vai decidir ter um filho de 4 patas, você tem que ter discernimento da sua vida. Você tem que saber exatamente como está a sua vida para você poder trazer uma vida para sua vida. Exato. É exatamente isso. Então, seja consciente. Se você, igual você falou do velhinho, do cachorro já idoso, isso é um absurdo, porque imagina você vai jogar sua mãe num asilo quando ela estiver velhinha? Você vai querer que o seu filho te jogue num asilo quando você estiver velhinho? Então por que você faz isso com o cachorro? Exatamente. Entendeu? Se coloca no lugar dele. Ele te deu amor a vida inteira. O único momento que ele vai precisar mais de você é agora, e você vai descartar ele? Não existe, né? Não. Aí você pode ter ficado 10 anos com ele. Se você tá descartando ele quando ele estiver velhinho, é porque você não amou ele esses 10 anos. Exatamente. Isso eu não tenho medo e vergonha de falar, não. Não amou, é uma pessoa covarde que faz um negócio desse. Então não tem nem o direito de... Não tinha nem que ter o direito de ter passado 10 anos com o cachorro. Verdade. Não tinha. Eu vi no Instagram, me marcaram há uns 3 dias atrás, que não foi aqui no Brasil, um cara, ele foi para adotar um cachorro, e ele viu um cachorro que estava em estado terminal. E ele adotou o cachorro. Eu vi essa história. Porque ele não queria que o cachorro morresse no abrigo. Você acredita que o cachorro ficou bem? Uhum. Então eu falo, o amor transforma. E eu tenho certeza que aquele cachorro mudou a vida dele. Sim. Mais do que ele mudou a vida do cachorro. E muito mais do que o tempo vale a intensidade, né? Exato. O tempo para amor não tem nada, não tem como você linkar uma coisa com a outra, porque às vezes o amor ele nasce em segundos e pode durar para sempre. Como sou eu com o Joque, como sou eu com o Astor. Isso vai durar para sempre. E para mim isso que é o amor de verdade. É o amor de você ter empatia, se preocupar e querer cuidar do animalzinho que tá ali na rua, que tá sendo maltratado, que foi abandonado, que... Isso é amor. Porque é um amor que não te traz nada em troca. Só a satisfação de você fazer o bem. Então, é a melhor forma de amar. Pra mim é isso. Sem dúvida. João, voltando para a Lei Joca. Uhum. Quais são os principais pontos que você acha interessante ter, que você já discutiu, que certamente vai estar na lei, além dos outros pontos que você disse que as pessoas estão tratando, né, para aprimorar? Sim. Bom, uma das coisas que está mais em pauta é a questão do veterinário nos aeroportos. Tem que ter. Ou as companhias aéreas terem um veterinário em cada companhia, se ela optar em transportar o animal. A caixa ela ser rastreável, precisa ter um chip de rastreamento na caixa. Hoje não tem. Não tem, não existe. E essa questão da gente conseguir organizar para o cachorro conseguir ir na cabine. Porque, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm medo, têm pavor. Uhum. E às vezes é um problema mais sério, que a pessoa não consegue ficar perto de um animal. Isso são pânicos que as pessoas acabam tendo. Então, a ANAC, junto com o governo, eles estão tentando alinhar de uma forma que a gente consiga levar os nossos filhos na cabine. E eu falo, tem que levar. Isso independente do tamanho. Isso independente do tamanho. Precisa levar. Isso era uma das coisas que eu coloquei em pauta,
que é uma coisa que eu quero que tenha. Então, tem isso. Tem a questão de ter equipamentos próprios para animais. Então, se a companhia aérea vai te dar a possibilidade de transportar ele, então você precisa que o animal tenha alguns equipamentos de segurança para eles. Isso aí a companhia aérea precisa ter. Uma das coisas importantes que seria a gente conseguir fazer com que o animal ele se acostume na caixa ou se acostume aonde ele for para ele poder ser transportado. Então, tem que partir da gente também um pouco isso. E a lei tem muito mais coisa. A lei agora ela vai para Congresso, né, porque ela tem que ser aprovada. Depois que a senadora ela desenhar a lei e escrever a lei toda. Aí ela vai para Congresso para ser aprovada e ser sancionada pelo presidente. Estamos ansiosos. Eu também, muito, muito. Eu só espero que o ministro me chame logo para essa regulamentação, que a gente precisa que ela saia. Então. E depois você conta tudo pra gente? Sim, com certeza, porque já fez muito trabalho já. Então precisa que ela saia. Então, pelo menos a regulamentação. E eu vou cobrar. Eu vou cobrar muito. E ela vai sair. Saiba que nós estamos com você. Obrigado, com certeza eu sei. E isso me dá mais. É um combustível a mais para mim, para que eu consiga ir mais forte. João, eu tenho algumas perguntas que chegaram para mim no Instagram. Tá. Posso fazer? Claro. Deixa eu pegar aqui. Muitas mensagens de carinho para você. Pessoas falando que só queria dizer que te amam. Obrigado, gente. Eu amo vocês também. Que acompanham a sua história todos os dias. Que amam o Astor. Eu amo mostrar o Astor. Nossa, ele sabe. Ele sabe. Ele faz umas poses que eu olho pra ele. Filho, você sabe, né? Eu não aguento aquele boné. O boné dele é demais. Gente. Nossa, hoje ele já acostumou com o boné. Tanto que quando eu pego o boné, ele sabe que é dia de escola. Você conseguiu assimilar com o dia da creche. Exato. Bom, vamos lá. E uma coisa. Tudo que o Astor faz, que nem eu postei agora que ele leva a ração dele, ou que ele leva a guia dele, nada eu ensinei. Nada. Tudo foi por ele. Tanto que quando ele chegou pra mim, eu achei que eu ia ter problema pra poder ensinar ele a andar na guia. Parece que ele nasceu sabendo andar na guia. Ai, que incrível. Eu tive problema com o Joca. O Joca parecia um peão girando com a guia até ele acostumar. Peão da casa própria. Exatamente. Então, com o Astor não. O Astor veio já pronto. João, quero fazer um livro do Joca e Astor. Já pensou em fazer um livro sobre eles? É meu sonho. É meu sonho fazer a minha história com o Joca. Ter um livro porque foram muitos momentos. Teve a pandemia, que foi uma mudança, foi um impacto muito grande no mundo inteiro. E o Joca foi para o mundo inteiro. Sim. E ele me ajudou muito na época da pandemia. E eu acredito que eu mostrar a minha experiência que eu tive com o Joca durante esses 5 anos pode trazer muita informação para as pessoas. Pode trazer conscientização de como é bom ter um animal com você, principalmente numa fase depressiva. O quanto ele ajuda, o quanto ele traz carinho para você, o quanto ele eleva os seus níveis de vitaminas, que traz a felicidade para você. Então, eu vou fazer um livro sempre... É o meu sonho ter um livro meu com o Joca, de toda a história. E eu acho que seria muito legal e muito importante. Já quero. Quem sabe, né? Já tô na fila. Gostaria de saber mais sobre a Lei Joca. Falamos bastante sobre a lei aqui. Sim. E se tem data que ela vai começar a valer? Eu ainda não tenho essa data. Eu estou esperando que o ministro me dê essa data. E vamos esperar. Mas pode ter certeza que eu não vou deixar quieto, não, gente. Eu vou ficar cobrando até que essa data saia. E eu vou estar lá em Brasília para poder estar ali do lado na hora de assinar, para ter certeza que a gente venceu essa etapa. Vai ser um momento histórico. Vai. A Lei Joca vai permitir animais na cabine do avião? Isso é uma dos projetos. Deles estarem dentro da cabine do avião. E, infelizmente, eu tenho uma força para poder pedir isso, mas eu preciso que eles acatem isso. Então, vocês do meu lado, a gente vai conseguir fazer a diferença nisso, mas ainda não foi aprovado isso, mas só que ela está em análise para poder elaboração da lei. Perfeito. Mais uma pergunta aqui.
João, como você se sente sendo visto nas redes sociais por causa do Joca? Nossa, eu sempre fui um cara muito reservado. E nunca fui de mostrar a minha vida. Eu sempre fui por trás das câmeras. Sério? Nem Sempre. parece. Sempre. Eu mal postava. Então, às vezes eu ia no restaurante e postava o prato. Que o celular come antes, né? Mas eu nunca fui de postar o meu dia a dia. Uma rotina. Quando o meu Instagram se tornou o que ele é hoje, foi aquilo que eu até falei no início. Eu levo o Instagram pro bem. Então, eu gosto de mostrar tudo no meu Instagram. Desde a minha rotina com o Astor, tudo que envolva a causa animal, os maus tratos, tudo, as crueldades que acontecem, isso eu tenho acesso a tudo. Então, eu mostro isso, eu tenho que fazer viralizar as coisas para que alguma coisa seja feita. Sim. E eu amo estar perto das pessoas pelo Instagram. Eu gosto. Tanto que eu vejo todas as mensagens, tento ver todas, né? Porque é muita coisa, mas eu sempre tô olhando porque isso traz carinho, isso traz um afago muito grande. Às vezes eu tô mal porque eu sou muito sozinho no Mato Grosso. E eles me fazem companhia. É muito louco isso, Daniele, mas fazem. É surreal. Então, eu amo mostrar minha vida com o Astor, eu amo mostrar os recebidos dele, eu amo ver o quanto as pessoas conseguem um retorno quando falam sobre mim, sobre o Astor, sobre o Joca. Eu acho muito legal isso, porque isso vai pro bem, isso ajuda outras pessoas. Então, eu sempre vou estar aberto a eles, eu sempre vou ser muito sincero e muito claro. Tanto que eu falo muito no meu Instagram, eu falo que qualquer coisa que eu apoie ou que eu mostre no meu Instagram é porque eu realmente acredito. Eu mostro tudo nas minhas redes sociais, qualquer apoio que eu tenha, as coisas que eu mostro do Astor, o que eu ganho, eu jamais, pela quantidade de pessoas e como elas confiam em mim, eu jamais ia colocar em xeque a credibilidade que elas me dão. Então eu só vou mostrar para elas realmente o que eu acredito, o que eu apoio e o que eu sei que é sincero e que faz com amor. Isso, eu já neguei muita coisa no Instagram, muita coisa, porque aquilo não fazia parte do meu propósito. Então eu não consigo usar o Instagram dessa forma. Perfeito. Entendeu? E eu confio muito em vocês, eu amo vocês. Quando vamos ter as camisetas com o Joca? Nossa! Gente, vocês... há um mês atrás, mais ou menos, vocês vieram me perguntar isso. Eu não sei como vocês descobriram, mas já tá pra sair já, gente. É só um spoiler aí que eu dei ontem, tô dando hoje de novo, mas já a gente vai ter uma notícia muito bacana aí. Eu não posso falar ainda. Ansiosa. Mas vai ser muito legal e vai ser uma homenagem linda pro Joca. Sério? Vai. Quero acompanhar tudo. Ele já é eternizado, né? Agora ele vai ser mais. Apesar da dor, da falta do Joca, o que você não faria de novo com o seu pet? E eu amei o seu novo amigo. O que eu não faria com o Joca ou Com o Astor. Com o Astor? Eu acho que eu falei anteriormente. Eu não me arrependo de nada que eu fiz com o Joca. Os 5 anos que eu tive com ele, eu sempre tentei ser o melhor pai pra ele. Eu sempre fiz de tudo pra ele. De tudo. E foi, né? Isso hoje te traz Sim, consolo, paz. Na pandemia, eu não abri a mão da melhor ração pra ele. E olha que eu tava sem trabalhar. Uau. Mas não tinha como. Então, o que eu faria de diferente com o Astor, eu acho que nada. Eu faria a mesma coisa que eu fiz com o Joca nos 5 anos. Porque eu sei o quanto o Joca foi amado. E quanto você fez por ele, né? Exato. Então eu não faria nada diferente. A Lei Joca prevê o transporte dos nossos animais pets em cabine? Sim. Qualquer que seja o peso?
Sim, prevê isso. Ainda tá em análise, como eu falei anteriormente, mas isso tá na lista deles. Incrível Obrigado, essa viu? notícia. Nem me fala. Porque o primeiro voo eu vou sair com o Astor, mas é o Mas primeiro. então, a gente tira férias com a Nala, né? Sim. Eduardo, se prepare, que nossas próximas férias com a Nala vai ser nos Estados Unidos. Levar ela pra conhecer o Pateta. Nossa, imagina o caos que ela vai fazer na Disney. Nossa! Ela Eu vai- vejo um vídeo sempre aparece esse vídeo pra mim no Instagram de um Golden que vai encontrar o melhor amigo na Disney e é um Pateta. Meu, ele se acaba com o Pateta. Ele deita, ele fica de barriga pra cima com o Pateta. É lindo esse vídeo. Depois muito você me manda, Uhum. quero ver. É muito lindo. Porque no Brasil, as leis em grande parte são criadas quando se tem uma repercussão na mídia. Qual que é a sua opinião sobre isso, João? Eu adoro falar sobre isso. Porque as coisas só acontecem no Brasil quando a gente se une. Quando a voz do brasileiro ela é muito grande. E a gente só é reconhecido quando a gente se une para isso. Então é por isso que tá fazendo essa diferença, porque a gente se uniu. Se a gente soubesse, se a gente tivesse noção da força que a gente tem quando a gente se une, eles escutam a gente. Então, por isso que eu acredito que esteja acontecendo isso. Verdade. E obrigado mais uma vez por todo o apoio, gente. Queria saber qual ração o Astor come. Nossa, muita gente me pergunta isso, mas ele come ND. Agora ele tá comendo para filhotes, né? E eu sempre dei ND pro Joca. Comecei com Hills, depois eu troquei para ND. E é a melhor ração para mim. O Astor mal solta pelo. A qualidade da pele dele, a parte intestinal dele, digestiva dele. Eu pesquiso muito sobre ração. Toda vez que eu vou comprar ração para ele, eu pesquiso. Porque eu quero ver se tem uma melhor. Porque assim, eu quero dar o melhor para ele. Então, não custa dar a melhor ração. Então, a ND para mim é a melhor. Inclusive, a ração previne, né? Muitos muita problemas. coisa. Ela tem muitos nutrientes, principalmente a ND, que ela tem, acho que se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas acho que ela tem quase 80% de proteína, então, e ela é totalmente livre de transgênicos, então é uma ração bem natural e ela é super premium, então ela traz todos os nutrientes que o cachorro precisa, principalmente todas as etapas da vida dele, como filhote, adulto, sênior. Então se vocês querem uma dica, a ND pra mim é a melhor. Olha, eu vou te fazer uma pergunta que a resposta vai servir para mim. Cuidado, hein? Tá. O que você vai responder. Você acha que todo doguinho precisa da companhia de outro doguinho? Nossa, eu acho que depende. Por que depende? Depende muito da sua rotina de vida. Se você é uma pessoa que consegue estar muito presente com o seu filho, eu não vejo tanta necessidade, até porque você vai ter de poder levar ele num parque, de colocar ele numa creche para ele poder ter essa socialização com outros cachorros. Então, às vezes, eu não vejo tanta necessidade. Mas quando ele precisa estar mais sozinho, eu acho que ter uma companhia de outro cachorro seria incrível. Obrigada. Eu estou buscando um irmão pra Nala. Ah, você tá buscando um irmão pra ela? Ai, meu Deus do céu. Você sabe que eu tenho vontade de ter outro. É? Tenho, tanto que é uma meta minha. Daqui um tempinho aí, tem umas coisas que vão acontecer ainda mais pra frente. Eu vou querer ter outro, mas aí eu vou adotar outro. Que legal. Aí vai ter um iniciativa. irmão do Astor. Muito bom. Eu quero ter mais um, sim. Imagina a bagunça. Nossa, e eu amo essa bagunça. Então, eu imagino indo pra eventos, indo pra briga por causa da lei com o Astor e com o meu caramelo do lado. Vai ser incrível. E ele vai estar comigo em tudo. Eu falo que eles são uma extensão minha. Então, ou eu vou estar com eles ou eu não vou estar. Muito bom. Se você mudar de cidade, você vai levar as cinzas do Joca? Não tem como, porque quando eu plantei a pitangueira, eu guardei um pouco da cinza só, o resto eu plantei na pitangueira. Eu guardei um pouco porque eu queria jogar no mar, que era um lugar que ele amava. Inclusive eu fiz isso aqui no Rio.
Legal, acompanhei. Foi incrível. Foi. Emocionante. Assim, tudo que envolveu o Joca pra mim, eu quis fazer uma coisa muito minha. Então, é muito simples. Igual quando eu fui plantar a pitangueira, que eu quis plantar as cinzas dele. Isso é difícil pra mim falar. Eu quis uma coisa só, tanto que minha mãe tava no dia, e aqui foi a mesma coisa. Era muito importante que eu levasse ele até o mar. E era uma coisa muito só eu, ele e minha mãe. Então, eu fiz uma gravação ali e eu joguei ele no mar. Que era uma coisa que eu prometi pra ele e eu cumpri. Me emociona. E você ainda se emociona? Sempre, né? Quando você fala de Joca, quando você vai mexer em alguma coisa que era do Joca, isso é constante, né? É uma saudade que não passa, né, João? Não vai passar nunca. Eu falo que eu aprendi a lidar com a dor. Eu falo que ela só amenizou porque eu tenho um propósito por ele. Mas eu acredito que eu vou conviver com a dor pra sempre. Eu falo que foi o maior trauma da minha vida. O maior trauma. Desejo muito que essas vitórias sejam um refrigério na sua alma em relação a toda essa dor. Que vire uma saudade gostosa, que você saiba que ele está bem, ele está muito melhor que a gente, né? Sim. Sem dor, sem sofrimento. Eu sinto muito ele. Muito. Sempre quando eu tô mal, que eu preciso falar com alguém, eu pego o carro e vou lá pra onde eu enterrei ele. E eu converso com ele. Nossa, teve um dia que eu saí da academia, eu tava mal. Tava bem mal. E eu não consegui treinar naquele dia. Eu lembro que eu peguei. E a minha academia é próximo de onde eu enterrei ele. Eu parei o carro ali, acho que eu fiquei quase 2 horas com o carro parado ali. Muito tempo ali. Então, eu converso ainda muito com ele. Às vezes eu pego o Astor, eu bato longos papos, eu fiquei um louco em casa. Eu e o Astor, a gente conversa com o Joca. Quem vê de fora, nossa, será que cara louco é esse? Mas o Joca sempre vai ter um espaço muito grande na minha vida e até o final dela. Por isso que a dor eu sei que eu vou conviver pra sempre. Vou mostrar mais uma pergunta aqui. Tá. Antes de viajar, precisamos treinar nosso pet na caixa de transporte? Sim, eu acho muito importante. Pelo menos uns 4 meses antes, você já ficar adaptando ele a comer na caixa, a dormir na caixa, a entrar na caixa quando você pedir para ele entrar. Eu acho muito importante ter esse treinamento para que não seja uma coisa brusca para ele. Eu fiz isso com o Joca. Então o Joca era muito tranquilo. Então, por isso que eu sempre viajei com ele de carro e para ele estava tudo ótimo. Então, é muito importante sim. Você vai viajar com o seu cachorro, com o seu gato, tem que adaptar ele na caixinha de transporte, sim. Pelo menos uns 4 meses antes. Sim, para ele ficar mais confortável, né? Longe de você. Sim. E o longe que eu digo é você estar no banco da frente do carro e ele atrás. Para ele já tá longe. ele já sente a sua falta, então é isso. Verdade. Segundo a Lei Joca, existirá um veterinário a bordo e outro no aeroporto para monitorar os pets? No aeroporto. No aeroporto, sim. A bordo, acho que não. É como se ele fizesse check-in e check-out. Exato. Exatamente isso. E aí ele vai ter a tag de rastreamento, identificação. Sim. E isso ele é uma vai das poder coisas, acompanhar, né? Para você saber o trajeto, se ele está dentro do avião, se ele não está. Então, tem muita coisa para poder ser discutida para que essa lei saia. Mas pelo menos a regulamentação é muito mais rápida. Então, a gente está esperando aí do ministro que essa regulamentação saia logo. João, o Astor nunca vai substituir o Joca, claro. Mas como você se sente hoje por ser tão querido e lutando pela lei? Acho que eu me sinto completo hoje. Eu acho que quando você descobre o propósito da sua vida, você se sente completo. Você para e fala, nossa, eu tenho motivo para estar aqui. E eu acho isso incrível. Você poder sentir isso e fazer a diferença para o bem. Então, quando você faz isso e quando você descobre isso, eu acho que não tem sensação melhor. É a sua missão. Exato.
como é o João antes da partida do Joca e depois da partida do Joca? Eu acho que eu não planejo muito as coisas hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se as coisas podem mudar, se a sua vida pode mudar. E a minha mudou totalmente. E eu acho que hoje eu me preocupo muito mais com o amor que eu posso proporcionar para as pessoas que estão próximas a mim. A minha família, a abraçar mais o Astor hoje. Tanto que hoje, tem gente que fala, você não pode dar tchau quando você sair de casa. Quando ele estiver em casa. Não, eu vou dar tchau pra ele o tempo inteiro. Porque eu não sei. Então eu quero sim demonstrar isso. Então, o que é o João de hoje é isso. Hoje eu sou muito mais amor do que eu era antes. Eu sou muito mais preocupado do que eu era antes. Então, é isso. João, muito lindo ouvir essa história, muito emocionante. Não tem como falar do Joca e não se emocionar, né? O Brasil todo acompanhou toda a sua trajetória. E sim, eu estou muito agradecida de você ter vindo aqui com a gente, compartilhar da sua alegria, né? Na causa animal, da sua alegria com a Astor, da sua alegria com o Joca, Sim. das suas dores. Eu quero que você saiba que a gente sempre esteve com você. E muito obrigada mesmo por ter tirado esse tempo para vir ficar com a gente. Obrigado a você, Daniela. Obrigado a toda a equipe. E pelo convite, por dar essa abertura para mim, para que eu mostrasse um outro lado de quem eu sou e de como está a minha vida hoje e do que eu pretendo fazer para que todas essas coisas para a causa animal mude e que a gente tenha um transporte de qualidade e de respeito para os nossos cachorros e animais no geral. Tenho certeza que você vai conseguir. Eu também tenho. Tenho certeza que o Joca deixou um legado. E porque eu não vou desistir. Eu vou ser a pedra no sapato de muita gente. Obrigada, João. Obrigado a você. A casa é sua. Obrigado. Quando a lei sair, volte para compartilhar tudo com a gente. Vamos fazer uma leitura dela aqui. Sim, com certeza. Muito obrigado, viu? E obrigado a todos que assistiram.